Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série ABC da Química, do canal Quanta Química. Neste episódio, nós trataremos do conceito de solução, tão importante no estudo da química, sua origem, conceito moderno e classificação. Bem, então vamos começar pela origem do nome. A palavra solução na língua portuguesa deriva do francês solution, certo? Que, por sua vez, vem do latim solutione, do verbo solutio, que significa afastar, desagregar. Então, como já comentei em vídeos anteriores, não necessariamente a origem do nome e termo usado na química vai ser relevante para o seu conceito como é concebido hoje. Contudo, se nós pararmos para pensar um pouco sobre a ideia de solução, de fato ela nos auxilia a entender também o que acontece a nível molecular quando preparamos uma solução. Para isso eu trouxe esse esquema, no qual nós observamos, por exemplo, a estrutura cristalina de um determinado sólido iônico. Vamos pensar aqui no nosso famoso sal de cozinha. Pois bem, quando nós dissolvemos sal em um copo com água, o que nós conseguiríamos enxergar, caso tivéssemos uma visão microscópica da ordem de nanômetros, é que os componentes do sal, os íons sódio e os ânions cloreto, iriam se afastar uns dos outros, ou seja, sofreria uma desagregação, que nós chamamos tecnicamente de dissociação, certo? Como nós podemos observar nesta parte da figura. Então, a ideia de preparar uma solução é, de fato, permitir que os componentes do soluto, sejam eles moléculas, íons ou átomos, se afastem uns dos outros e passem a interagir com as moléculas do solvente, certo? Então, para entender o que é uma solução e como ela se forma, é fundamental também dominar o conceito de interação intermolecular. Bem, então consultando o Gold Book da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, e outras referências, nós podemos entender que o conceito moderno de solução é uma mistura homogênea, sólida, líquida ou gasosa, formada por dois ou mais componentes, em que um deles, por se encontrar em maior quantidade, é chamado de solvente, enquanto os demais, presentes em menor proporção, são chamados de solutos, certo? Então, para definir uma solução é necessário entender o que é solvente e o que é soluto. O soluto, por definição, é aquele componente ou aqueles componentes, porque nós podemos ter mais de um soluto e uma solução, que se encontram em menor proporção e por isso estarão dissolvidos em outra substância que é o solvente. Dizemos, portanto, que o soluto ou os solutos estão dissolvidos no solvente e o preparo da solução envolve o processo de dissolução, certo? Bom, então, ainda tratando de solução, nós podemos entender que ela é constituída de um soluto que se dissolve em um solvente para gerar, então, a solução. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar neste momento é o estado físico de cada componente da solução. Note que, por exemplo, neste caso, o soluto se encontra no estado sólido e a água, que atua como solvente, é um líquido. Então, no nosso exemplo, apesar do soluto ser sólido e o solvente ser líquido, a solução resultante é líquida. Isso nos mostra que a solução não necessariamente tem que ter o mesmo estado físico do soluto ou do solvente, certo?
Então, soluto e solvente não precisam estar no mesmo estado físico da matéria para formar uma determinada solução. Porém, nós veremos também que é possível preparar uma solução quando soluto e solvente se encontram no mesmo estado físico. Por exemplo, eu posso dissolver um líquido no outro e gerar uma solução. Eu posso dissolver um gás em outro e gerar uma solução. E assim por diante. Bom, também é importante destacar o que não é solução. Solução não é uma substância pura. Portanto, em termos de composição química, nós vamos dizer que uma solução apresenta um ou mais componentes químicos, certo? Nós até podemos nos lembrar neste momento da água potável, da água mineral. A água mineral não é uma substância pura, ela é uma solução. Isso porque, além de termos H2O, água propriamente na água mineral, nós vamos ter também íons oriundos de sais, também conhecidos como sais minerais, que estão nela presentes, certo? Então, nenhuma solução é uma substância pura, é uma mistura. Além disso, é uma mistura homogênea, então não é uma mistura heterogênea. O que eu quero dizer com isso? Nós dizemos que uma mistura é homogênea se ela apresenta uma única fase, certo? E fase é melhor definido em termodinâmica. O que é uma fase de um determinado sistema? É uma porção, uma região daquele sistema termodinâmico no qual as propriedades físico-químicas permanecem constantes e estão homogeneamente distribuídas, certo? Se houver alguma alteração de alguma propriedade física ou propriedade química, nós já temos uma outra fase no nosso sistema, ele deixa de ser homogêneo e passa a ser heterogêneo, certo? Apenas para exemplificar e ficar mais claro. Quando eu misturo água e óleo, eu não formo uma mistura homogênea. Eu produzo ali uma mistura heterogênea. Por quê? Nós vamos ter duas fases que apresentam densidades diferentes, índices de refração diferentes, ou seja, propriedades físicas distintas, certo? De modo que elas não conseguem se dissolver uma na outra e formam uma mistura heterogênea. Mas a solução é sempre uma mistura homogênea. Por quê? Se nós retornarmos ao nosso slide original, nós vamos observar que a dissolução ocorre sempre em nível molecular. Então, os átomos, íons e ou moléculas do solvente e do soluto interagem em nível microscópico, em nível atômico e molecular. Portanto, não há separação de fases, e sim uma única fase. Outra coisa, a solução não é uma espécie química em si. Então, eu posso, por exemplo, formar uma solução apenas com átomos. Um exemplo, se eu dissolver gás argônio em gás neônio. Ambos são gases nobres, gases a temperatura e pressão ambiente, e são gases monoatômicos. Eu consigo formar uma solução gasosa com eles, mas eu só tenho átomos, certo? Não necessariamente eu vou ter apenas átomos, posso ter átomos e moléculas, posso ter moléculas e íons. Portanto, uma solução não é uma espécie química em si. É um estado dos componentes químicos quando estes são misturados e formam uma mistura homogênea. E é claro, não confundam, por favor, solução não é a resposta para os problemas de química, certo? Solução em química tem essa conotação e não a solução como resposta. Bom, podemos classificar as soluções de diversas maneiras. Eu gostaria de trazer aqui apenas alguns critérios. Um deles eu já acabei citando, que é quanto ao estado físico. Uma solução pode ser sólida, ou seja, eu tenho átomos de um elemento sólido dissolvidos em outro. É o caso de muitas ligas metálicas. Por exemplo, o bronze é uma liga metálica de cobre e estanho. O latão é uma liga metálica de cobre e zinco. O aço é uma liga metálica de ferro e carbono. Então aqui eu coloquei moedas que muitas das vezes são constituídas por ligas metálicas. Dessa forma,
nesse caso, a gente tem uma rede cristalina com os átomos ocupando as posições uns dos outros, de modo que se tenha uma solução sólida. Nós também podemos ter uma solução líquida, na qual o soluto originalmente poderia ser um sólido ou ser um líquido. Aqui nessa figura nós temos soluções preparadas a partir da dissolução de corantes orgânicos em água. Então, também podemos ter uma solução gasosa, na qual o soluto e o solvente, após serem misturados, se encontram no estado gasoso. O nosso ar atmosférico é uma solução gasosa. Evidentemente, também vai ter em sua composição coloides, é o caso das nuvens, da fumaça, que acabam sendo caracterizados por partículas dispersas no ar. Mas se só tomarmos o ar atmosférico, ele é uma solução gasosa, na qual nós temos ali a dissolução de gases nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, alguns gases nobres, vapor d'água, etc. Então, muito cuidado, nós classificamos as soluções quanto ao estado físico delas, e não do soluto ou do solvente. Ainda em relação à quantidade de soluto. Então, imaginemos a seguinte coisa, que eu tenha um determinado sal, vamos recorrer de novo à ideia do sal de cozinha, e adiciono uma pequena porção de sal numa quantidade muito grande de água. O que você vai observar na prática é que após agitar esse sistema, você vai conseguir solubilizar todo o sal em água. É como se o sal, entre aspas, sumisse no seu sistema. Ele não some, na verdade ele está intimamente misturado em nível molecular com as moléculas de água que estão hidratando os seus íons. Mas neste caso, como a quantidade de soluto adicionada é muito menor do que o limite de solubilidade da água para aquele sal, naquela temperatura e pressão, você acaba formando uma solução insaturada. Então, macroscopicamente, você veria simplesmente algo parecido com água. Mas quando você analisa em nível microscópico, você veria ali os íons sódio e cloreto, do cloreto de sódio, hidratados, ou seja, envoltos por moléculas de água, mas veja aqui que a concentração é muito pequena, ou seja, o número de partículas é pequeno. Se eu continuar adicionando algumas colheres a mais de sal, eu posso formar o que a gente chama de uma solução saturada. Ou seja, eu ainda consigo dissolver todo o sal, só que neste caso eu já atingi o limite de solubilidade para aquela temperatura e pressão e para aquele solvente. Tá? O limite de solubilidade muda em função da temperatura, em função da pressão, em função do soluto e do solvente. Se eu tentasse aqui utilizar metanol e não água, eu já teria um outro limite de solubilidade. Se aqui eu estou dissolvendo a 25 graus Celsius e tentasse fazer a dissolução a 35 graus Celsius, numa temperatura maior, eu também teria um outro limite de solubilidade. Pois bem, eu posso ter errado na mão, imagine isso, e acabei dando uma colherada de sal dentro desse becker, tá? É o nome desse recipiente que comumente usamos no laboratório de química, contendo água. E o que pode acontecer? Bem, pode ocorrer a precipitação desse sal, certo? E aí nós temos, nesse caso, uma solução saturada com precipitado, também chamada de solução saturada com corpo de fundo. Então, a gente continua tendo aqui macroscopicamente a água, só que no fundo do recipiente forma-se um precipitado, ou seja, o próprio sal. Por quê? Eu, neste caso, adicionei um excesso de componentes representados pelas esferas vermelhas, certo? Então eu deixo de ter uma solução saturada com precipitado num sistema homogêneo, como era o caso da saturada e da insaturada, e passo a ter um sistema heterogêneo com duas fases, uma que é líquida e a outra que é sólida. Ok? Na solução remanescente eu ainda tenho a mesma concentração da saturada, observa aqui, que microscopicamente elas são idênticas, mas só que o excesso do sal vai parar no precipitado.
Porém, imagine que eu possa levar esse beck ao fogo, por exemplo, na chama de um bico de Bunsen, e aqueça uma temperatura suficientemente alta para dissolver tudo. Bem, à medida que a minha solução resfriar, de novo eu vou ter a formação do precipitado, mas enquanto isso não acontece, eu tenho uma solução super saturada. Ou seja, ela tem uma concentração ali enorme de íons, certo? Acima da qual ela é capaz de solubilizar. Então, é um sistema instável que, por exemplo, por agitação mecânica, pode levar à formação do precipitado de novo, certo? E, por fim, podemos classificar as soluções quanto ao tipo de soluto. Vamos recorrer sempre à água, né? Porque é o solvente mais comumente usado. Imagine que você tem aqui um copo de água e você queira nele dissolver açúcar. Bom, o açúcar de mesa é essencialmente sacarose. Então vamos dar uma olhada na estrutura da molécula de sacarose. Bom, ao observar a fórmula estrutural dela, em cadeia fechada, nós observamos o seguinte, que em água, essa espécie aqui, ela não sofre alterações em relação aos seus grupos funcionais, ou seja, a esses átomos que conferem a reatividade da sacarose. Bom, o que isso quer dizer? Que quando eu dissolver sacarose em água, eu continuarei tendo as moléculas de sacarose que não foram quimicamente alteradas, porém agora ao redor delas eu vou ter moléculas de água que vão estabilizá-las. Bom, em relação ao tipo de soluto, existem casos em que a adição do soluto na água leva ao aumento da condutividade elétrica, certo? A água conduz a eletricidade melhor. Neste caso isso não acontece, porque esses grupos funcionais, ou seja, esses átomos ou conjuntos de átomos que conferem reatividade à sacarose não se modificam após a dissolução. Não ficam carregados com carga positiva ou carga negativa, então não conduz a eletricidade. Logo, se pensássemos que aqui, nesse copo, nós só tivéssemos água, H2O pura, e sacarose, nós teríamos uma solução não eletrolítica, ou seja, ela não consegue conduzir a eletricidade em níveis satisfatórios. Contudo, vamos pensar agora que nesse mesmo copo de água, ao invés de adicionar sacarose, utilizássemos sal de cozinha. Não açúcar de mesa, mas sal de cozinha, que tem sua composição essencialmente cloreto de sódio. Aqui eu trago uma representação esquemática da estrutura cúbica de face centrada de um cristal de cloreto de sódio. Bem, diferentemente da sacarose, que é um composto com ligações covalentes e formado por moléculas, o cloreto de sódio tem os seus cristais constituídos por íons, ou seja, espécies com carga positiva ou carga negativa. Íon positivo, sódio mais, íon negativo, ânion, cloreto. Então, quando um cristal desse, nível microscópico, tá? de cloreto de sódio se dissolve em água, nós temos a desagregação da estrutura cristalina e as moléculas de água vão começar a rodear esses íons para estabilizar a carga deles, formando uma camada de hidratação ou uma camada de solvatação. Só que nesse caso, por esse sólido se dissolver em água, formando íons, ou seja, espécies com carga, a solução resultante passa a conduzir a eletricidade. Então, neste caso, nós temos uma solução eletrolítica. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais este episódio. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/quantaquimica.qq. Também, se você julgou interessante e relevante o conteúdo deste canal, não deixe de nos seguir
dá o seu joia em youtube.com/quantaquimicaqqq. E agora nós temos também um site, no qual a ideia é que nós tenhamos não só vídeos do canal, mas também resolução de exercícios, textos reflexivos sobre a importância da química para a sociedade. Então passa lá e dá uma boa olhada, sites.google.com/view/quantaquimicaqqq. É isso, muito obrigado.